Amém, amém. A todo o povo de Deus, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém. Pode se assentar no seu lugar. Os meninos do louvor, que Deus abençoe. Daqui a pouquinho vocês já ficam preparados lá que vocês vão voltar. Quem está feliz aí? Quem está feliz aí? Quem está vivo aí? Aleluia. Deus é bom. Você já deu um sorriso para essa pessoa que está do seu lado aí, mesmo de máscara? Sorri com os olhos, já fez isso? Se não fez, faça aí. Não precisa ter vergonha não. Dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado aí. Não precisa ter vergonha não, irmão. Você não, que a casa de Deus é lugar de comunhão. Um sorriso pode mudar muita coisa, sabia? Sabia? Um boa noite pode mudar muita coisa. Ainda mais se tratando de nós desejarmos a paz do Senhor. A paz do Senhor, a verdadeira paz que todos nós precisamos. Às vezes que a gente está precisando é de dinheiro, não. O que nós estamos precisando é das coisas, não. Nós estamos precisando de paz. E o que eu quero te dizer nessa noite, que a paz que você precisa, ela está em Jesus Cristo, amém? Então por isso você pode se alegrar, porque a paz de Cristo, ela é sobre a sua vida, se você assim crê. Como eu disse, às vezes não é dinheiro, não é as coisas materiais, mas é de paz que nós estamos precisando. E essa paz, você só encontra ela em Jesus Cristo. Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo no livro de Mateus capítulo 24. Eu comecei a compartilhar essa palavra com os irmãos aqui na quarta-feira. Mateus 24. Abra sua Bíblia aí, por favor. Quem contou, diga amém. Quem não contou, diga espera. Não vai dar para passar no Data Show hoje, porque ele saiu para manutenção aí. Devido às chuvas que tivemos aí, ele, com vazamento aí no telhado, aí, ele acabou entrando um pouquinho de água nele, mas daqui a pouco está aí de novo, né? Aí você tem a sua Bíblia aí, você acompanha. Se não tem, pega uma caroninha aí com o irmão do lado aí. Vamos ler. Caçando o telefone aí, né? Diz assim, versículo 1. Jesus ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, estejais atentos, vós que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente, se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, e o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Feche teus olhos, curve sua cabeça. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê entendimento e sabedoria dessa palavra. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa, na tua igreja. E aqui, meu Pai, desde o início nós já rendemos louvores ao Senhor, reconhecendo quem é o Senhor.
E aqui, meu Pai, a igreja unida declarando que o Senhor é o Deus da nossa vida. Meu Deus, que nessa noite, ó Pai, aqui agora, ao recebermos, ó Pai, de algo tão genuíno, que é a Tua palavra, Senhor, que nós venhamos estar com o nosso coração abertos e sensíveis à Tua voz, porque eu sei, ó Deus, que essa palavra, vindo de encontro ao nosso coração, à nossa vida, nós nunca mais seremos o mesmo. E o que eu te peço, Espírito Santo, Espírito da verdade, que tudo aquilo que é para ser revelado a nós neste dia, que o Senhor venha, meu Pai, revelar. E eu estou aqui hoje, Pai, na condição, Senhor, de servo, ó Pai. Senhor, que o Senhor use a minha vida, ó Pai, que eu venha achar graça diante dos Teus olhos, porque eu sei, ó Pai, o quanto eu careço e dependo, ó Pai, da Tua presença e da Tua direção sobre a minha vida, porque sem o Senhor eu nada sou. E fazendo assim, ó Pai, eu creio que tudo aquilo quanto o Senhor nos revelar neste dia, será para edificar e transformar a nossa vida. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, como eu disse na quarta-feira, eu compartilhei uma parte dessa palavra aqui com os irmãos, e é uma palavra que ela, todos os dias, ela fala muito ao meu coração, e assim como tantas as palavras que está contida na Bíblia, o que nós sabemos, o que aconteceu desde o início da geração, da criação do mundo, é porque o Senhor nos deixou a palavra dele revelada, para que pudesse nos ensinar, pudesse nos mostrar os feitos que foram realizados, mas também o que iria ser realizado. Então a palavra de Deus, como eu disse aqui para os irmãos na quarta-feira, e você vai, todas as vezes que você examinar, você vai ver essa verdade, passado, presente e futuro, de todos eles o Senhor nosso Deus, Ele conhece, Ele tem a presciência. Então, como eu conheço sobre a história da criação, como eu conheci sobre o sacrifício de Jesus, como eu conheci que o Senhor me alcançou, é através da palavra de Deus que ficou para mim e para você. E aqui nesse texto aqui, a qual nós vamos aqui falar hoje, está falando aqui também sobre algo a qual Jesus nos deixou aqui como um alerta. A intenção de Cristo, quando Ele veio na terra, quando o próprio Deus aqui veio até a terra, com a única intenção que é salvar todo aquele que estava perdido. E a pastora Natália hoje deu início a esse culto, trazendo essa palavra, que o Senhor Jesus, Ele veio para salvar todo aquele que se encontra perdido. Eu reconheço que eu me encontrava perdido, que todos os dias eu careço e preciso da presença de Deus sobre a minha vida, para que eu possa permanecer firme até o final. Então aqui hoje, essa palavra a qual nós vamos aqui compartilhar, aqui nós temos aqui um alerta, nós temos aqui Jesus nos deixando aqui algo para que nós possamos examinar e trazer para as nossas vidas, para que nós não venhamos nos perder. Porque de fato a única forma que tem de chegar até a Deus, não é porque eu pago as minhas contas direito, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou inteligente, não, é se de fato eu estiver e reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Somente assim nós vamos chegar a Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que todos os caminhos levam a Deus. Não, a Bíblia é bem clara. O caminho que leva até a Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então o cuidado de Deus, o amor de Deus, para comigo e para com você. E aqui todas as vezes que nós somos avaliar, que nós somos examinar a palavra de Deus, não tem como nós fugirmos do amor genuíno de Deus com cada um de nós. Irmãos, a igreja de Cristo, ela é para falar de Jesus. A igreja, ela tem que ser conhecida como casa de oração. E a igreja de Cristo, a igreja de Deus, é para ser falada de Deus. Ah, pastor, isso é muito lógico, sim. Mas infelizmente, se a gente não tomar cuidado, o que menos se fala dentro da casa de Deus, da igreja de Cristo, é de Cristo e de Deus. Então nós devemos tomar o cuidado de zelar, cuidar. E o papel da igreja é trazer a palavra revelada através do Espírito Santo de Deus, a palavra de Cristo para a igreja, para a noiva. É isso. Então o que nós fazemos aqui é trazer a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. Tudo que passar disso, aí já é
do homem. E aqui nesse texto que nós lemos aqui no início, fala que Jesus estava no templo e ele ia se retirando, e os discípulos chegaram para ele ali e falaram: Senhor, olha o tamanho desse templo, olha a estrutura desse templo aqui. E Jesus ali olha para eles e fala: olha, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. E ali a palavra fala que Jesus ele sai e vai para o Monte das Oliveiras. E ali fala que de imediato, daqui um pouco, chegam os discípulos até ele. Os discípulos ali, ao ouvirem essas palavras de Jesus dizer que aquele templo ia ser destruído, que aquele templo não ia ficar pedra sobre pedra, eles entenderam ali que haveria uma destruição, que haveria um término para aquele templo tão gigantesco, a qual eles ali estavam apresentando para Jesus. E ele fala que Jesus estava sentado ali no Monte das Oliveiras, e ali os discípulos chegam até Jesus e falam: Senhor, fala para nós mais acerca do fim, e quando vai acontecer essas coisas, e quais os sinais que hão de acontecer. E aqui, como nós lemos no texto aqui, Jesus ele começa a ensinar, Jesus ele começa a dar instruções sobre o fim. E aqui no versículo 4 ele fala: acautelai-vos, tomem cuidado, fiquem atentos, que ninguém vos engane. Porque de fato o fim virá. De fato vai acontecer essas coisas, porque tudo que está contido na palavra de Deus é uma verdade. E uma das coisas que eu preciso perguntar para você é: você de fato acredita que a palavra de Deus é a boca de Deus falando comigo e com você? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita o que está escrito aqui na palavra de Deus? Ou nós carregamos um discurso a qual muitos dizem: e isso aí é balela, quem escreveu foi homem, isso aí é conversa. Não, eu acredito que aqui está a revelação, porque todos os dias, nós somos mudados e transformados através dessa palavra. Um livro de autoajuda não muda a sua vida, um livro de conhecimento não muda a sua vida, mas aqui sim muda a sua vida por completo, em todas as áreas. Então precisamos ter esse entendimento. Você acredita na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus? E aqui os discípulos ali, ouvindo Jesus falar isso, eles falam: opa, peraí, tem alguma coisa. E aqui fala que eles vão até Jesus. E como eu disse, Jesus começa a falar, e Jesus fala: olha, acautelai-vos, tomem muito cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. É aí que entra aquela questão que eu te disse: pastor, igreja é lugar de se falar de Deus, igreja é lugar de se falar de Jesus, mas infelizmente, tem lugares que não têm anunciado Jesus, porque é muito estranho eu estar na igreja, na casa de Cristo, e eu não falar de Cristo. É muito estranho eu estar na casa de Cristo e eu não falar da volta de Jesus. Pode parecer estranho, mas eu já ouvi, já me deparei com situações de lugares a quais as pessoas falam que há meses não se fala da volta de Jesus. Irmãos, e eu volto a dizer, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ter sabedoria, nós temos que de fato, aqui como Jesus diz, nos acautelar, porque senão nós vamos nos perder. Porque verdade é que hoje já existem sim muitos falsos deuses, muitos usando o nome de Cristo, mas não são de Cristo. E aqui o próprio Jesus disse: olha, acautelai-vos, tome cuidado, porque muitos virão no meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você e eu só não vai ser enganado pelos falsos cristos, pelos falsos profetas, se verdadeiramente nós tivermos enxertado em nós a palavra de Cristo e o Espírito Santo de Deus. Somente assim nós não vamos cair nas armadilhas. Somente assim nós não vamos ser enganados, nós não vamos ser levados de um lado para o outro como palha, se de fato a palavra de Deus estiver em nós. E uma coisa, irmãos, que nós devemos entender é: toda palavra que vem de anticristo, falsos ensinos, falsos profetas, elas vêm carregadas de palavras que nos deixam acomodados e relax acerca das coisas da volta de Cristo. Vem com um discurso muito bom em uma vida que todos nós, seres humanos, verdade é, irmão, nós, seres humanos, nós acostumamos muito fácil com as coisas do mundo, com as coisas terrenas. É fato, isso é fato, não é hipocrisia, é fato. Então, irmãos,
Por isso que muitas das vezes muitos são enganados e serão enganados, porque se fala de uma vida terrena, sendo que Jesus ele veio para desconstruir tudo aquilo que não pôde ser feito aqui na terra, e ele veio falando do reino dos céus. Então Jesus ele não veio aqui apregoando uma vida qual nós vamos ficar enraizados aqui na terra, não, mas ele veio trazendo a realidade dos céus para a minha vida e para a sua vida. Então é isso que nós precisamos entender. E aqui Jesus ele continua dizendo: olha, vocês vão ouvir de guerra e rumores de guerra, mas fica tranquilo, não se alarme, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, de fato, desde quando eu me entendo por gente, eu ouço falar de guerra e de rumores de guerra, nação contra nação, briga daqui, briga de lá. A maioria dos países, se não todos, o maior investimento que eles fazem não é na educação, não é em estrutura da cidade, não, é em armamento, porque em constante tempo nós vemos nação contra nação, reino contra reino em guerras. E aqui Jesus ele já deixa isso bem claro, que isso vai acontecer, mas ainda assim não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, pestes, fomes, terremotos. Se a gente for olhar, irmãos, essa questão aí do Covid, dessa gripe, questão de fome, quantas pessoas que morrem de fome por ano, você já pesquisou? Quantas pessoas por ano que morrem de fome? Quantos lugares aí que são assolados por terremotos? E tem um estudo aí que fala que de 20 anos para cá, nunca se teve tanto terremoto igual está tendo de uns últimos tempos para cá. E aí o que eu te falo que são sinais que já estão acontecendo, são coisas que já é uma realidade, que Jesus havia avisado aqui, há muito tempo atrás, que iria acontecer. Então o que eu quero te dizer com isso é: não duvide da palavra de Deus, não duvide que se o Senhor falou, de fato vai acontecer. E aqui ele continua dizendo sobre as pestes, a fome, continua falando aqui que muitos vão se odiar, que o amor de muitos vai se esfriar. É de muitos, mas não de todos. Eu espero que eu e você ainda tenha amor nesse nosso coração, porque de fato hoje as pessoas não estão muito se preocupando uma com as outras. Elas querem somente para elas só querem para ela, e o outro lá, eu não me importo com ele, pouco me importando. O amor de muitos se esfriando. Por isso, quando o amor de muitos se esfria, faz uma pessoa pegar, como voltando aqui na questão da guerra, de ir e mandar uma bomba, mandar um vírus, destruir todo mundo, porque ele não tem amor. Quando se tem amor é diferente, o amor tudo suporta, é totalmente diferente. Então aqui nós já estamos vivendo esses pontos, irmãos: guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, peste, pessoas odiando umas às outras, escandalizando uns aos outros. Eu até falei um pouco sobre isso aqui na quarta-feira. E aqui está falando, irmãos, escandalizar uns aos outros, é de irmãos mesmo escandalizando irmãos. Sabe, eu estava comentando algo aqui com os irmãos, que eu estava um dia olhando lá no Instagram algumas coisas, e aí eu vi lá que estava tendo, se eu não me engano era 4 ou 5 lives, e cada uma que eu contei tinha na média de 5.000 pessoas. Eu olhei e falei: meu Deus, olha a quantidade de pessoas. E ali eles estavam numa espécie como se fosse de podcast, discutindo algumas coisas. E ali eu olhando ali e vendo eles ali falando sobre os assuntos, mas a única coisa que eles não falavam era uma live de várias igrejas, mas a única coisa que eles não falavam era de Jesus. Só falavam uma da outra. A outra comprou um terreno, a outra fez uma igreja desse tamanho, o outro cantou lá na música secular, o outro fez isso. 1 hora aproximadamente que deve durar. De fato eu não assisti 100%, mas o período que eu assisti de cada uma delas ali, nenhuma delas falava de Jesus Cristo, não falava de salvação, não falava da palavra de Deus, mas falava esmurrando o corpo. Ah, que fizeram isso? Falei: gente, um acesso desse de mais de 30.000 pessoas,
uma oportunidade de chegar e pregar a palavra, de pregar Jesus. É o que está falando aqui no versículo 14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, hoje em dia, a internet, isso aqui que nós temos nas nossas mãos, nós conseguimos alcançar de uma ponta a outra do mundo. Às vezes palavras chegam lá do outro lado do mundo, através de um único clique, e as pessoas não dão entendimento e não dão a devida importância que deveria estar pegando a palavra, que através de uma live, através de uma mensagem, uma pessoa pode encontrar Jesus e ser salva. Mas sabe por que a gente não está preocupando com isso? Porque não tem amor no nosso coração. Sabe por que a gente não preocupa de pregar para o nosso amigo do trabalho? Sabe por que a gente não preocupa de pregar para o nosso vizinho? Sabe por que a gente não preocupa de anunciar a palavra de Cristo, a palavra de salvação? Deixa eu te dizer, é porque não tem amor suficiente para amar o próximo. Sabe por que nós não pregamos? Não é por falta de oportunidade, que de fato hoje as pessoas, elas estão gritando, elas estão clamando. A oportunidade está dentro do ônibus, está dentro da van, está na rua, está no supermercado, está onde que você for. A oportunidade para você falar de Jesus está lá. Mas se você não tiver amor no seu coração, você não vai falar de Jesus. Hoje nós encontramos com pessoas durante todo o nosso dia, que às vezes trazem demandas para nós, dizendo: está difícil demais, meu Deus, o mundo está uma loucura. Verdade, irmão, o mundo está loucura, mas você sabia que a palavra de Deus já falava tudo isso? Está aqui, a hora que você assusta, você já está pregando para a pessoa já está recebendo a palavra de Deus, e ali, irmão, pode haver uma conversão, mas para isso precisa ter amor, para isso precisa o nosso coração queimar. Para isso nós precisamos esvaziar de nós todos os dias e nos encher de Cristo. Por que nas reuniões de família você não fala de Cristo? É melhor um profeta de casa não tem valor, não é assim. E com isso às vezes deixamos muitas das vezes de anunciar e pregar a palavra de Cristo. E sendo-se que o fim é fato, vai acontecer. Vai acontecer sim tormentas, vai acontecer sim o fim, e Jesus deixou isso bem claro. E aqui nessa primeira parte a qual nós lemos aqui, deixa isso bem claro. Guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, e aí por diante vai o amor de muitos se esfriando. Jesus deixando bem claro que o fim vai acontecer. Continua acompanhando aí do versículo 15 em diante. Portanto, quando vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas roupas. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nem haverá jamais. Se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser: olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Mais uma vez Jesus falando sobre nós, temos essa sabedoria e entendimento de não acreditar quando vem falsos cristos, ou dizendo aonde está Cristo. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Versículo 25, prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Irmãos, então aqui Jesus ele continua instruindo e falando com os discípulos acerca daquilo que os discípulos perguntaram. E uma coisa para mim e para você que nós devemos ter em nós. Aqui os discípulos foram até Jesus e perguntaram a Jesus. Jesus falou com eles ali no templo e saiu. Mas aqui eles foram até Jesus e perguntaram a Jesus: qual foi a última vez que eu perguntei para Deus, que eu perguntei para Jesus sobre as coisas que estão para acontecer, ou as coisas que estão acontecendo?
de fato aqui, se eles não tivessem ido até atrás de Jesus, eu creio que essa palavra, de um jeito ou de outro, ela chegaria até a nós, amém? Mas se aqueles discípulos não tivessem ido até Jesus e se interessado de perguntar, eles não iam saber. Nós devemos nos interessar pelas coisas de Deus. E de fato hoje nós nos deparamos com um desinteresse terrível, terrível, com a questão de conhecer as coisas de Deus, as coisas de Cristo. Aí que está uma dificuldade muito grande às vezes de pregar a palavra, de anunciar a palavra, de falar de Jesus, porque às vezes nem nós mesmos conhecemos. Qualquer palavra que disser, Pablo, vai tirar a gente do rumo. Chegar para você e falar, isso aí que está na sua mão, não funciona. Se você de fato não tiver conhecimento, o que você vai fazer? É igual quando a pessoa fala com você de um serviço. Você chega falando de serviço, não, você não sabe disso aí que você está falando. Se você não souber, o que você faz? Você cala e sai. Muitos às vezes não anunciam, não falam, porque não conhecem de fato. E com isso, deixam de anunciar. E aqui, como eu disse, Jesus continua falando com eles. E aqui Jesus começa a falar assim, olha, naquele dia, se eu te falar, se você estiver no telhado, não desce não. Se você tiver coisas, não volta lá para pegar não. De fato às vezes as pessoas estão tão apegadas nas coisas, e Jesus já ia anunciando, estamos tão apegados nas coisas materiais, que pode ser que as pessoas tão desatentas na volta de Cristo, começar a voltar, eu vou querer voltar para me buscar minhas coisas, eu vou voltar para buscar meu carro que está lá na garagem, eu vou voltar para buscar minhas roupas, eu vou voltar para buscar meu tanquinho que eu comprei essa semana. Irmãos, exemplo claro, igual essa questão da chuva, a gente tem até falado muito sobre isso, e para a honra e glória do Senhor, as doações estão chegando e as pessoas estão recebendo lá. A maioria das pessoas que você vai conversar na hora da chuva, daquele mundaréu de água vindo, levando, rompendo, arrancando tudo, destruindo, muitos falam, não, eu tentei voltar para buscar meu fogão, minha geladeira, mas não deu tempo. Às vezes alguns vão voltar até morrem, não conseguem sair, porque a água vem e toma tudo. Irmãos, de fato quem adquire as coisas sabe o valor que é, de fato. Mas às vezes a gente não para analisar o quanto a gente está apegado nas coisas materiais. Você já viu às vezes quando uma pessoa bate um carro, às vezes a família está toda dentro do carro, está todo mundo lá. Aí às vezes, eu já vi, porque eu já passei por uma situação dessa, eu vi com os meus olhos, o cidadão bateu o carro, a filha dele voou por fora do para-brisa, foi até minha mãe que socorreu ela no dia, deu água para ela, tirou aquele monte de vidro da boca dela, e aí o pai desesperado, pondo a mão na cabeça, correndo para um lado para o outro, falei, não, preocupa não, a sua filha está ali, já está no colo da minha mãe. Ele, não, olha o que aconteceu com o meu carro, olha aqui, o que eu vou fazer da minha vida agora, olha aqui como que o meu carro ficou. Eu falei, meu Deus, o homem com a família toda, a filha dele ali, graças a Deus pela gravidade que foi, bateram de frente com o caminhão, está viva, e ele está preocupado com o carro. E aqui Jesus, ele deixa bem claro, deixa eu falar, você não volta para buscar, não volta, deixa para trás, não se preocupe com isso. Mas de fato, se o nosso coração não estiver mesmo na volta do Filho do Homem, na volta de Jesus Cristo, nós não vamos nem dar conta quando Ele vier. E Jesus, ele continua discorrendo aqui nesse texto, falando sobre acautelar, falando que ele nos avisa antecipadamente. Ele fala, olha, preste atenção. Irmão, preste atenção, pelo amor de Deus. Será que nós não estamos vendo que Jesus está voltando, e às vezes nós estamos tão longe dessa realidade? Será, irmãos, que eu vou continuar ainda cochilante nas coisas de Cristo? Os sinais estão aqui, abertos, explícitos, escancarados, falando sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. Cristo deixando, preste atenção, eu vos aviso antecipadamente. E ele fala que se não fosse abreviado os dias, ninguém ia se salvar. Sabe por quê? O falso profeta ia enganar a todo mundo, o anticristo ia enganar todo mundo, o anticristo ia passar o rodo geral em todo mundo. Sabe por quê? Às vezes nos falta buscar conhecer a palavra de Cristo. Se aqueles dias não fossem abreviados, e eles foram por causa dos escolhidos, se os dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, irmãos, como eu disse no início, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou legal que eu vou ser salvo. Não, é se eu aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador, permanecer firme até o fim, aí sim seremos salvos.
É uma luta diária, é uma luta constante que nós temos, é uma luta travada. Não é fácil, irmãos, servir a Deus. E se te falaram o que é, mentiram para você. Se falaram com você que você ia vir para Cristo, todos os seus problemas acabariam. Depende de qual problema você queria aniquilar. Sabe, irmãos, mentiram para você, falando que o Evangelho é fácil, seguir a Cristo é fácil. Não, sabe por que o Evangelho, ele não desperta muita atenção nas pessoas. Fala que para você ser o primeiro, você tem que ser o último. Fala que para você viver, você tem que morrer. Fala que para você subir, você tem que descer. Mas que conta é essa? Isso não é interessante, não. Nós nunca queremos perder, verdade é essa. Então, irmãos, olha, Jesus, ele discorreu aqui, deixou bem claro, mais uma vez dizendo, prestai atenção. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saias. Olhai, ele está no interior da casa, não acredites. Irmãos, de fato é. Que às vezes nós ouvimos algumas coisas acerca da volta de Cristo. E nós vamos falar sobre isso aqui. Que no versículo 36 fala que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tem hora que a gente vê pessoas fazendo um relato sobre a volta de Cristo, e muitas pessoas acreditando porque não conhecem, não buscam conhecer a palavra de Deus, ou só querem ouvir da palavra de Deus, quando estão aqui na igreja. Eu fiz uma pergunta para os irmãos, o que de fato te dá certeza que eu estou pregando a verdade? Quem te garante para você que eu não sou um falso Cristo, que eu não sou um falso profeta, que eu não sou um mentiroso, que eu estou enganando? O que te garante isso? O que te garante que as lives que você está assistindo não é um falso Cristo? O que te garante que os pastores que estamos ouvindo aí não são anticristos, falsos profetas? Porque aqui não fala só de um, fala de muitos, muitos e muitos. Aqui não fala de um anticristo, fala de muitos e muitos profetas. Quem te garante que o que o pastor hoje está falando aqui é a verdade? Aqui, às vezes nós falamos aqui da palavra, olha, Mateus 24. Você está com a sua Bíblia, beleza. Abriu, olhou, examinou, tranquilo, está aqui, está batendo. Eu estou lendo um versículo aqui falando, e se eu quiser colocar, que é o que muitos fazem, eu acho que tem que ser dessa forma. Eu acho que tem que ser sim. E se nós não estivermos verdadeiramente pautados, não estivermos totalmente alinhados em Cristo, se a pessoa falar, nós, é mesmo, é isso aí, aleluia. E como eu disse, ninguém sabe o dia e a hora, senão o próprio Deus. E aí eu vejo pessoas falando sobre a volta de Cristo. Tem uns que falam até datas, vai ser outubro de 2023. E aí muitos, ai meu Deus, até 2023 de outubro Jesus vai voltar. Pelo amor de Deus, vai ler Bíblia. Pelo amor de Deus, vai conhecer a palavra. E eu falo para você que às vezes está vindo aqui hoje pela primeira vez, mas para você que já está aí há mais de não sei quantos anos, é a mesma palavra. Jesus está falando quais são os sinais. E se vierem falar alguma coisa fora do que está aqui, você, opa, peraí, estão falando que vai ser outubro de 2023, mas aqui está falando que só Deus sabe. E não é Deus que está falando, não está aqui na palavra, não é Ele que está falando no meu interior. Então peraí, quem que é esse que está falando que vai ser outubro? E aí que eu falo que ainda vem muitas pessoas ainda acreditando, comprando isso e ficando desesperadas. Nós devemos acautelar, ter cuidado e prestar atenção, como Jesus disse aqui, por causa dos falsos ensinos, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos cristos. Nós devemos tomar cuidado. E aqui fala bem claro que se não fosse abreviado, esses dias vão ter que ser abreviados, porque senão nenhum de nós seria salvo. Aí nós vemos quão grande importância é, irmãos, ser salvo. Jesus pagou o preço por mim e por cada um de vocês, amém? Mas para ser salvo a gente tem que permanecer até o fim. E eu compartilhei aqui também com os irmãos de uma pessoa que eu ouvi falar que ninguém perde salvação. Não, ninguém perde salvação. Perguntaram, alguém perde salvação? Não, não perde não. Perde não. Não existe isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Deixa eu te dizer,
A palavra de Deus, ela nos adverte as coisas que nós fazemos, que nos permitem entrar no reino dos céus, e as coisas que nós fazemos que não nos permitem entrar no reino dos céus. E o próprio Senhor deixou bem claro, para a gente permanecer firme até o fim, para a gente ser salvo. Então, se nós não honrarmos ao Senhor, não cumprimos a palavra, não sermos obedientes, deixa eu falar, nós vamos perder a salvação sim. E o lugar onde está esperando quem não cumpre as tais, é onde tem choro e ranger de dente. E isso para mim não é no céu, porque lá no céu fala que lá não tem choro, não tem dor, não tem morte, que todas essas coisas foram se passadas. Então não caia nesse conto do vigário, de dizer que não se perde a salvação. Mais uma boa notícia que eu tenho para te dar: eu não posso te salvar, você também não pode me salvar. E aqui no texto nós vamos ver isso aqui muito claro. Marido, você não pode salvar a sua esposa. Esposa, você não pode salvar o seu marido. Jovem, você não pode salvar o seu amiguinho. A sua amiguinha não pode te salvar. A salvação, ela vem através de Jesus Cristo, amém? Mas você tem que permanecer firme até o final, para você ser salvo. Não tem como ir para o céu de carona, igual tem uma canção: ah, eu quero ir para o céu nem que seja de carona. Não tem como ir de carona não, irmão. Não tem. Mas não é impossível também de receber a salvação não, tá? Não é. Então aqui deixa bem claro que se não fosse abreviado os dias, nenhuma carne se salvaria, ninguém se salvaria. Então aqui continua dizendo que, no versículo 26, como eu disse, falar que Jesus está ali, Jesus está aqui, não caia nessa. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Então, irmãos, aqui olha, não vai ter dúvida sobre a volta de Cristo. Não vai ser aquele só, eu acho que está para lá, corre todo mundo para lá, eu acho que está para cá. Não, vai ser de uma ponta a outra. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem, a vinda. Então, irmãos, você tem que estar atrelado à palavra, você tem que estar aqui apegado à palavra. Então, como eu disse no início, você precisa primeiramente acreditar. E todos nós aqui falamos que acreditamos na palavra de Deus, amém? Então, se Jesus falou, cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir, beleza? Vamos lá, versículo 29. Na parte de cima aí fala a vinda do Filho do Homem. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra, todos os povos da terra, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e a grande glória. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que ela está próxima às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais se passarão. Jesus deixando bem claro aqui, irmãos. E ele usou aqui um exemplo aqui da figueira. Quando você olha para uma árvore, ela tem todos os seus processos. Processo de plantar, processo de crescer, processo de florescer, e aí dá o fruto. E Jesus fala, olha, quando vocês observam uma árvore, você vê ela seguindo o fluxo, seguindo aquilo que é para seguir, que é determinado, então você sabe que já está na hora certa dela. A mesma coisa é, essas coisas a qual eu falei com vocês aqui desde o início, que eu estou falando aqui agora, quando vocês verem acontecendo, é porque está às portas. Então, irmãos, como eu disse aqui no início, nós já estamos vendo guerras, rumores de guerra, estamos vendo amor de muitos se esfriando, estamos vendo falsos profetas, falsos cristos, e dentre tantas outras coisas a qual nós lemos aqui. Então está às portas aí a volta de Jesus, não duvide. E aqui no 35 é bem claro, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E aqui Jesus ele fala bem claro sobre uma tribulação, uma grande tormenta a qual nunca teve e jamais terá. Fala para que nós possamos nos acautelar
estarmos atentos aos sinais, porque Ele está dizendo e nos avisando antecipadamente, que está no versículo 25. Então, enganado ninguém fica sobre as coisas de Cristo, só não entende quem não quer entender as coisas de Cristo. E aqui ele segue discorrendo, como nós vimos aqui, falando sobre a sua volta, para que não gere dúvidas em ninguém, de dizer para você que está lá e não está, está cá, não está, assim como ele deixou bem claro que a volta dele vai ser algo inconfundível, inconfundível. E aí no versículo 36 em diante, nós já vamos finalizar, nós vamos ver aqui sobre, de fato, Jesus falando aqui também, de como será a vinda dele, quando tudo vai acabar. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vou frisar mais uma vez, toma muito cuidado com quem fica dando data, dia e hora para a volta de Cristo. Se for Deus que está falando, irmão, está na palavra e é Deus que está falando, amém. Se não é, sai fora, sai fora. E não acredita nisso não, vai para a palavra de Deus, que os sinais está tudo aqui listadinho. E para não ter dúvida, a gente anota um por um, fala, opa, isso aqui está acontecendo, isso aqui está acontecendo, isso aqui ainda vai acontecer. A gente não vai se perder de forma nenhuma, porque aqui tem direção de Deus para nós. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam que veio o dilúvio, levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Então, irmãos, aqui, como nós falamos no início, marido, você não pode salvar sua esposa. Esposa, você não pode salvar seu marido. Então não venha nessa de que sua esposa está vindo no culto, orando para você, para sua casa, que você vai ser salvo, que pode ser que no dia que Jesus voltar, um está do lado, um sobe e um fica. Aqui está falando bem claro na palavra de Deus. Pode ser que estejamos aqui dentro da igreja, lotado, alguns vão e alguns não vão. É o que Jesus quer? Não, de forma alguma. Mas por isso ele fala, preste atenção, eu vos aviso antecipadamente. Mas se nós não honrarmos ao Senhor, como eu disse, como está escrito na palavra, obedecer aquilo que é para ser obedecido, fazer o que é para ser feito, pode ser que na hora que Jesus volte, um é levado, o outro não. Não sou eu que escolho quem vai subir, quem vai ficar. Beleza? E aqui ele é bem claro em dizer que é como nos dias de Noé. Irmão, se você for conhecer a história de Noé, fala que ele recebeu uma direção de Deus para construir uma arca. Deus falou, eu não estou aguentando mais esse povo. Eu me arrependi de ter criado o homem. Então eu vou destruir tudo. Mas aí a palavra fala que em meio a esse caos, em meio a esse povo todo pervertido e perdido, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. E ali a palavra de Deus fala que Deus vai e fala com Noé, fala, Noé, conta para ele como que está a insatisfação dele, como que está a tristeza dele com o povo. Fala assim, Noé, eu vou acabar com tudo, mas você vai construir uma arca, vai salvar você e a sua família. E ali Noé, obedecendo ao Senhor, fazendo ali o que o Senhor disse, e de fato a família comprou a ideia, a família apoiou, porque eu tenho certeza que aquele homem de fato era homem de Deus, porque se ele não fosse, você chegar e falar o quê? Por isso que muitos de nós hoje, às vezes vamos falar no nosso serviço, seja onde que for, sobre Jesus, algumas pessoas viram as costas para nós, porque a gente não tem testemunho. Não tem testemunho. Vai você falar de Jesus, ô irmão, me ajuda aí, pera aí, você é pior do que eu. Tem muita gente então que tem que ouvir isso, porque não tem testemunho. Mas eu creio que na hora que ele chegou, os filhos falou, pai, o Senhor é homem de Deus, a gente vê o Senhor orando, a gente vê o Senhor andando reto e íntegro, em meio a um lugar que está todo perdido, todo vacalhado, então não vamos fazer. E aqui a palavra de Deus fala que Noé começou a construir a arca, e ele ficava avisando aquele povo, que ia acontecer o dilúvio, que ia acontecer as coisas que Deus falou, mas o povo não dava ideia, estava pouco se lixando, igual hoje quando a gente vai falar de volta de Jesus, tem muitas pessoas que não estão nem aí porque a gente está falando, mas eu não preocupo, eu falo a palavra de Deus. É assim que você tem que entender também, irmãos. Não se preocupe, fale a palavra de Deus. Papel de salvar não é meu, não é seu. Você não é Jesus, amém? E ele fala que Noé, durante os estudos, falam que durante 120 anos ele pregou.
para que aquelas pessoas se arrependessem. Chamavam ele de louco, chamavam ele de tolo, e aí por diante vai. Até que um dia o dilúvio veio, a chuva veio, água de cima, água de baixo. Entrou Noé, sua família e todos os animais a qual o Senhor ordenou que entrasse. E ele fala que a porta se fechou. E quando fechou, aí eles se deram conta que não tinha mais como se salvar. E aqui Jesus deixa bem claro que muitas pessoas é dessa forma que vão ver a volta de Jesus. Não dão crédito, não se preocupam de ter uma vida reta diante de Deus, não se preocupam de obedecer ao Senhor, não se preocupam de cumprir, e aí na hora que vê, fala: ah, Senhor, Senhor. Infelizmente, aí não tem jeito mais. Foi por falta de oportunidade? Não. Foi por falta de falar? Não. Jesus, ele é muito preciso em dizer: prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Então Jesus não é injusto, Jesus não é mau, Deus não é mau de chegar e falar: vou ficar caladinho, não vou falar nada para me pegar o povo, tudo, como diz o outro, né? De jeito, não. Ele avisa antecipadamente. Quem quiser ser salvo, irmão, vai ser salvo. Quem não quiser, já tem o lugar garantido também. Mas de fato Jesus não quer que nós venhamos nos perder. O que eu quero te dizer é que Jesus falou que antes sobre essas coisas, sobre essas tribulações, mas você viu aqui o momento em que Jesus voltou? No momento que ninguém esperava. É no momento que está todo mundo falando: ó, as coisas estão acontecendo, nós estamos comprando, nós estamos gastando, nós está acontecendo, está tudo bom demais. Aqui, acho que vai voltar não. E os sinais vão continuar vindo, os sinais vão continuar notórios, Jesus vai continuar sendo anunciado, Jesus vai continuar falando sobre as coisas do fim, mas aqui o tempo vai estar bom demais. Vai estar todo mundo casando, dando em casamento. Irmão, não estou falando também para você parar de deixar de viver a sua vida não, tá? Viver a sua vida, você que tem planos, tem projeto, deixa eu te falar, viva, mas viva o plano e o projeto maior. Você pode estar aqui, mas a sua mente tem que estar nas coisas do alto, sabendo que uma hora a trombeta forte vai soar, e o anjo vai vir te buscar para você ir para casa. É isso que você precisa entender. Não estou falando para você parar de viver aqui não, de forma alguma, em momento nenhum eu falei isso, mas não deixe essas coisas terrenas te prender aqui não, porque tem muitos de nós, que se a gente não cuidar, a gente não sobe porque nós estamos presos aqui, a raiz está enfincada 600 metros para baixo. E aqui fala bem claro, que ele vai vir, continua aí ó, entendei pois isso, versículo 43, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Você está esperando Jesus voltar hoje? Você estava esperando Jesus voltar ontem? Ontem? Ano passado? Ano retrasado? Aqui fala que ele vai vir na hora que nós menos esperamos. De fato quando acontece algumas coisas, um terrorzinho, vamos dizer assim, a gente é oriundo em correr para Jesus rapidinho. Essa questão da pandemia, a questão de algumas coisas que a gente vivenciou aí, muitas pessoas rapidamente procuraram falar: cara, estou precisando de Deus, estou precisando de voltar para Jesus. Mas aí vem, fica, Jesus recebe, de maneira nenhuma aquele que o Pai envia, o Senhor lança fora. Mas aí vem, fica, mas a hora que o negócio começa a melhorar, vaza fora. Quer saber de Jesus mais não. O negócio melhorou, as coisas controlou, aí não está nem lembrando de igreja. Para que igreja? Para que congregar? Para que buscar? Sabe, irmãos, infelizmente, nós seres humanos, quando eu falo nós, tá? Aqui, ó, estou incluindo o pastor Washington também, viu? Sou melhor do que ninguém, nem pior. E aí a gente deixa bem claro isso, sabe? As coisas estão boas, Senhor, eu preciso de uma bênção, vou me colocar de joelho, vou buscar. Mas aí depois, sabe, é muito vazio isso, porque o nosso Deus tem hora. Nós fazemos em tudo, em tudo. Se você quiser fazer um Deus para você, você faz. Tem gente que faz Deus do carro, Deus da esposa, Deus dos filhos, Deus do ambiente, Deus do púlpito, Deus de tudo. Se você quiser, você faz um Deus para você, mas Ele não vai te dar salvação. E às vezes nosso Deus, tem hora, é a terra, é as coisas materiais. Por mais que a gente fale que não, mas fala de você mexer nas coisas materiais da pessoa. E eu comentava com os irmãos que eu vi um negócio de uma pessoa falando:
minha empresa, gigante. Lógico, irmão, só quem conquista sabe o que é a luta, a dificuldade. Quantas vezes a pessoa fica até sem comer para erguer o negócio? É difícil, é fato, não é fácil, mas às vezes por isso ela acaba colocando ali tanto o seu coração que ela esquece, acaba fazendo daquilo ali um Deus. É esse que é o risco. E ali um homem falando: olha, dá 7 milhões aí, ó, mês de 1h30, 2 horas, está dentro do barro, acabou tudo, destruiu minhas máquinas. Irmãos, é triste você ver isso, é triste, mas a gente vê muitas pessoas assim, que se as coisas materiais dela se acabar, ela morre junto, ela afunda junto na lama. Se as coisas materiais dela tiver um tempo determinado e que tenha, e ela souber disso, oh meu Deus do céu, se falar que uma hora tem 1 milhão na conta, que vai ter 50 centavos, o camarada morre, porque está apegado naquilo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem hora que a gente apega demais nas coisas terrenas. Por isso que quando fala da volta de Jesus, fala: não, Jesus, mas vai voltar agora, comecei a estudar agora, comecei a fazer isso agora. A gente começa a colocar um monte de empecilho e mostrando para Jesus que a gente não quer voltar para casa, na onde que Ele veio e deixou bem claro que era o lugar que nos aguardava. Se coloca de pé no seu lugar. Os meninos do louvor podem subir. Irmãos, a gente precisa de entender. E aqui ficou muito bem claro o que Jesus deixou aqui, ó. E você e eu precisamos entender isso. Como eu disse, pode ser que você está vindo à igreja aqui hoje pela primeira vez, ou você já vem há muitos anos. O que eu quero te dizer é que Jesus, Ele deixou aqui algumas coisas para que nós pudéssemos observar. E a primeira é: o fim dessas coisas terrenas, eles vão vir. Jesus vai vir nos buscar. Deixou bem claro, e isso Ele fala com os discípulos. Mas Ele fala aqui também sobre os sinais que antecederiam a sua volta. Está aqui escrito na palavra de Deus. Então, por falta de sinal, ou saber qual é o sinal, ninguém fica perdido, ninguém fica desnorteado. Mas Ele fala bem claro aqui que a intenção dEle é que nós estejamos esperando Ele, para que nós possamos, quando a trombeta soar, a trombeta forte soar, o anjo vir nos buscar para levar a gente para casa, levar sua família, levar seu filho, levar sua esposa, seu esposo, levar todo mundo desse bairro, dessa cidade. A intenção de Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele fala isso bem claro na palavra dEle. Mas é necessário a gente entender, irmãos, que a gente precisa anunciar Jesus, a gente precisa levar essa palavra de salvação para as pessoas com veemência, com força, levar, sabe, com certeza, com clareza de que de fato mesmo é uma verdade. E como eu disse aqui, Jesus, Ele falou essas coisas, que Ele vai vir, que o fim vai vir, que vai aparecer falsos pregadores, falsos profetas. E contra isso, irmão, você tem que estar munido da palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Eu sempre falo isso aqui, pelo amor de Deus, irmãos, não fica ouvindo da palavra só o dia que você vem no culto, não. Se você vem no culto uma vez só por mês, você vai ouvir da palavra uma vez só por mês. Você não come uma vez só por mês, não come, é impossível isso. Uma coisa que eu te peço, eu te dou um conselho, por favor, em nome de Jesus Cristo, pega a Bíblia na sua casa, vai ler, vai entender a palavra de Deus. Instagram tem umas palavras boas, tem, mas toma cuidado, irmão, porque tem umas coisas ali que a gente vê que não é de Deus. E se você estiver ali, ó, assistindo com a palavra imputada, com a palavra em você, a pessoa vai falar assim, ó, salvação, não, uma vez salvo para sempre. Você, opa, peraí, não está escrito isso na palavra não, isso aí não. Você precisa saber disso, irmão. Se a pessoa chegar para você e falar, Wally, que a Bíblia que você segue é uma mentira, se falar para você, Wally, que o que você segue é uma conversa, você vai ter argumentos. Estou usando exemplos, viu, irmão? O Wally é bênção demais. Você vai ter argumento para você mostrar para aquela pessoa. Não é brigar não, irmão, para com isso, não é brigar. Tem gente que acha que é brigar, eu não brigo por causa disso, mas eu defendo a minha fé, e eu falo, Jesus vai voltar mesmo. E está aqui, ó, e começa a mostrar os sinais. Você está vendo isso acontecer? Uai, rapaz, é mesmo. Você está vendo isso? Uai, é mesmo. Então, irmão, deixa eu te falar, reconhece que de fato a palavra de Deus é a verdade. É isso que você precisa ter queimando dentro do seu coração nessa noite.
É por isso que eu trago essa palavra de Deus aqui, para mim e para você, queimar no seu coração. Eia, Jesus vai voltar, está chegando o dia. Irmãos, esses sinais aqui, para quem ainda não conhece Jesus, eles podem gerar medo. Eles podem gerar medo, mas para quem conhece Jesus, é para bradar e dar glória, dizendo: está chegando o dia de voltar para casa. Está chegando o dia de não mais sofrimento, não mais dor, mas de alegria. É isso que eu quero que você saia daqui hoje, entendendo no seu espírito. É isso que eu quero que você entenda, que Jesus está falando. O céu e a terra vai se passar, mas as minhas palavras vão se cumprir. E uma delas é: eu vou te buscar. É isso que você precisa entender. Então nessa hora comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Pai nessa hora, dizendo: Senhor, eu acredito na Tua palavra. Sabe, irmãos, às vezes você estava caminhando por palavras que não estavam te levando até Cristo, mas a partir de hoje, de agora, a palavra de Cristo que tem que te conduzir. Não é o que o pastor fala, eu sou falho como você, mas a palavra não falha. Não deixe dizer para você que a palavra falha, porque ela não falha, a de Deus não. Eu creio que vai haver um despertar de Deus sobre este lugar, sobre toda essa cidade. Vai haver um despertar no seu coração. Ei, você empresário, você vai pregar dentro da sua empresa. Ei, você funcionário, você vai falar de Jesus para o seu patrão. Você vai falar de Jesus para as pessoas da rua. Sabe por quê? A salvação é para eles também. Entenda isso no seu coração. Entenda isso nessa noite, comece a falar com Deus.